Bom dia a todos, canal Livros e você hoje com as 5 melhores biografias de tenistas, pessoal, isso mesmo, para os amantes do esporte e principalmente do tênis. Aqui estão grandes biografias, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. O grande Roger Federer, Agassi, autobiografia, mas antes vou fazer a propaganda da minha última publicação, daqui Águas Correntes, 11 contos bem selecionados, um livro que teve resultado muito bom, em minha opinião, a expectativa correspondeu. Essa é a minha 5ª publicação, as edições já foram esgotadas. Vou colocar, aliás, na descrição desse vídeo e nos comentários as minhas resenhas, as minhas publicações, um vídeo das minhas publicações, uma delas inclusive ao alcance de si. Eu vou deixar o livro digital, edição digital, basta clicar no link na descrição e nos comentários para ter acesso, e em breve estaremos aqui juntos para um novo projeto aqui do canal ao alcance de si, onde discutiremos as 20 CESPs, ou seja, as 20 características essenciais de satisfação pessoal e profissional. Então, em breve estaremos estreando um novo projeto aqui no canal Livros e Você. Então, vamos às 5 maravilhosas biografias de tenistas. A primeira delas, Novak Djokovic. Aqui um dos maiores tenistas de todos os tempos, o maior vencedor, na verdade, de Grand Slams. Está batendo todos os recordes aí na atualidade, continua jogando aos quase 40 anos de idade e tem uma história maravilhosa. Desde a época em que a Sérvia passava pela guerra, ele treinava sob o barulho das bombas. De classe média, os pais tinham um restaurante e ficava vendo as pessoas jogarem nas quadras de tênis ao lado do estabelecimento dos seus pais, até que teve a curiosidade, levava jeito desde criança, é lógico, e chama muita atenção o poder de resiliência que está descrito em muitos dos seus jogos, a superação, a resiliência, a história da dieta sem glúten. Aliás, essa biografia foi escrita há alguns anos, então tem muita coisa ainda a ser contada por ele. Tem uma apresentação do Fernando Meligeni aqui no início do livro, na introdução. Então, o primeiro, Novak Djokovic, a biografia do maior tenista, o maior vencedor de Grand Slams da história. Eis aqui a autobiografia do André Agassi, também, que fechou o Grand Slam de carreira, ganhou todos os torneios de Grand Slam. Ele treinava desde os seus 5 anos de idade. O seu pai construiu uma quadra de tênis em sua casa, então ele foi obrigado a deixar as suas atividades escolares para treinar, para jogar os torneios. E ele depois alega que o que fez muita falta para a vida dele foi a escola. E hoje mantém uma escola com recursos próprios para que as pessoas possam estudar lá nos Estados Unidos. Então, é uma biografia fantástica, conta a história do envolvimento com a Brooke Shields, com um romance bem conturbado, e hoje vive com Steffi Graf, casada há vários anos, também uma das maiores tenistas de todos os tempos da era aberta. André Agassi, a autobiografia. Aqui está a foto dele quando criança, já batendo a bolinha com a raquete. Fantástico. E ele também é uma figura bastante controversa. Ele jogava de bermuda jeans, cabelo comprido, então havia muito burburinho com relação à sua figura. Se envolveu com drogas. Então, em momentos de fuga e de fraqueza do André Agassi, superou, voltou a jogar bem e foi batido por Gustavo Kuerten em Portugal, lá em Estoril, após o auge, né, durante o auge da carreira do Guga.
Aliás, nossa terceira biografia, Guga, um brasileiro. Como eu disse, agora o único tenista da história a bater em um mesmo torneio Pete Sampras e André Agassi. Venceu os dois em um mesmo torneio lá em Estoril e se tornou o número 1 do ranking. Vencedor de 3 Grand Slams, uma história maravilhosa. Guga, um brasileiro. Aos 10 anos ele perdeu seu pai, já era treinado por seu pai. Seu pai, de forma profética, quando Guga tinha 10 anos de idade, disse a ele que ele seria o maior tenista da história, o tenista número 1 do ranking mundial. E isso se confirmou. Guga enfrentou depois uma lesão muito séria no quadril, teve dificuldades para continuar jogando e representa para nós do Brasil e para o esporte brasileiro um dos maiores atletas do tênis mundial e do esporte brasileiro. Então é uma história muito bacana também, vale a pena. Aqui está Guga, tá? Da região sul, também mantém uma instituição para tenistas, para incentivar o esporte que todos nós amamos. Meu pai acompanha o tênis desde a década de 70, sabe de toda a história. Eu acompanho mais recentemente, já cheguei a jogar, a treinar e fiquei horas assistindo aos jogos de tênis, os principais jogos. Hoje não tenho tanto tempo, mas é um esporte que eu amo. Roger Federer, o tenista que mudou a história do tênis, aqui na nossa quarta recomendação. Um tenista clássico que tem todos os golpes que beiram a perfeição, a calma. Aqui conta um pouco da sua trajetória também. Ele está um pouco mais jovem, com uma raquete menor, e foi escrita por René Stauffer, é um jornalista, também especialista em tênis. Então, conta um pouco a história de Roger Federer, que eu já tive o prazer de ver jogar ao vivo em uma primeira rodada do US Open em 2014. Esse livro foi publicado em 2011, ele deixou as quadras recentemente. Roger Federer, então, estamos em 2025, quer dizer, tem muita história a ser contada depois da publicação desse livro. Há muito material pelo mundo publicado pelas editoras sobre o esporte, sobre esses grandes tenistas. Eu peguei aqui algumas edições que eu tive acesso e que estão na minha estante. Então, editora Generale. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso dizer aonde encontrar esses livros. Editora Generale, René Stauffer, Roger Federer. Mas basta prestar bastante atenção no vídeo e vocês já terão o acesso às publicações muito facilmente nas redes sociais e nas lojas virtuais. Rafael Nadal, minha história. Aqui é uma autobiografia escrita junto com um outro autor, escritor, Rafael Nadal, que também demonstra muita resiliência. Ele teve chance de ser atleta profissional lá na Espanha, ao contrário de muitos outros tenistas, veio de família abastada, família rica, e deixou o futebol, que teria grande chance de ser um bom atleta, para se dedicar ao tênis. Também mantinha-se firme diante das vitórias. O seu técnico e tio, Tony Nadal, dizia para ele não comemorar, e dizia diante das vitórias, e dizia para manter-se firme diante das dores, para que se acostumasse com as dores. Então, uma grande lição de resiliência, um livro mais curto, mas que deixa aqui grandes lições. Sua família veio do ramo imobiliário e ele mostra aqui, para os grandes apaixonados do tênis, mais um exemplo de superação e de um dos grandes esportistas da nossa era, entre todos os esportes, pessoal, podemos citar. Então, aqui estão as 5 melhores biografias, em minha opinião. E quais vocês acham que eu considero a melhor delas? Vou fazer uma confissão para vocês. Eu gosto de todos os 5 tenistas, de todas as 5 biografias, mas a melhor delas, na minha opinião, é Agassi. Uma autobiografia pela sua trajetória, da maneira que foi escrita,
Então, no contexto em geral, para mim, essa é a melhor biografia entre as 5 aqui que eu citei. Pessoal, para os amantes de tênis e do esporte, de qualquer esporte, eis aqui algumas recomendações, espero que tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!